seja muito bem-vindo ao curso Serviço Social na Educação. Eu me chamo Leandra Carvalho, sou assistente social especialista em saúde pública com ênfase na saúde mental e na docência do ensino superior. Hoje nós iremos abordar aqui o nosso segundo módulo, instrumentalidade e a intervenção profissional do assistente social na educação. Um dado e uma especificidade muito relevante para essa intervenção ser aí relativamente efetiva, de eficácia e qualidade. Então, o que nós iremos abordar hoje no nosso segundo módulo? A instrumentalidade, com toda a sua definição e, de fato, esses instrumentos vindo aí para essa intervenção da prática. Então, o que nós iremos hoje falar especificamente? De fato, falar de instrumentalidade, temos aqui que trazer a definição. Segundo Yolanda Guerra, uma das grandes referências do serviço social, a instrumentalidade ela compreende o espaço socioocupacional como um todo, existente em diferentes formas de conduzir o planejamento de um trabalho em equipe, particularizando cada categoria e suas atribuições. Ou seja, a instrumentalidade ela está sim apta a estar sendo realizada por ambas as categorias. Lógico, diferenciando aí, particularizando cada uma em suas especificidades e particularidades, que vem através de suas atribuições e competências. Ações e estratégias que levam aí à efetivação dessa instrumentalidade da prática do assistente social na educação. Primeiro, abordagem, contato presente. Acolhimento do aluno, da família, da instituição, da comunidade escolar, com o objetivo de sensibilizar sobre a importância da inclusão, como um importante acesso à viabilização de direitos. Inclusão, quando estamos nos referindo à inclusão, não é somente aos dados especificados, a inclusão das necessidades especiais, com crianças portadoras de necessidades especiais, mas uma inclusão num todo, como a própria definição da instrumentalidade nos faz refletir que esse espaço ele deve-se ter essa compreensão dessa realidade para um todo, para toda essa ampla visão de complexidades que vem adentrar a realidade desses usuários. Ao então que essa abordagem vem com uma importante forma de estar utilizando essa instrumentalidade da prática, como instrumento próprio de abordagem, de acolhimento, através desse instrumento específico do assistente social. 2. Projetos de intervenção. Coletivo com o objetivo de proporcionar momentos de discussão e reconhecer os seus direitos enquanto garantia ao acesso à educação inclusiva e de qualidade. Quando estamos nos referindo ao objeto, a ferramenta, projetos de intervenção coletivo, ele se amplia para todas essas possibilidades de intervenção dentro desse espaço, uma vez que essa ferramenta é riquíssima de intervenção profissional do assistente social. Lá em seu 4º artigo da Lei de Regulamentação do Assistente Social, está lá apta em nossa competência a realização de programar, executar, planejar projetos, ações dentro desses dispositivos, seja no público ou no privado. Então, o projeto de intervenção ele vem com essa ampla possibilidade de se trabalhar também todos esses aspectos relacionados às demandas expostas pelas expressões da questão social presentes na educação. 3. Trabalhar a particularidade de cada aluno e sua realidade, mantendo um controle social de toda e cada família e suas particularidades. Ou seja, na identificação, no acolhimento dessa abordagem, irá lógico se ter ali uma observação e uma análise para essa identificação, particularizando cada uma das suas atribuições relacionadas ao acolhimento desses usuários, ou seja, do aluno, da família, da própria instituição também. Então, essas particularidades elas estão muito relevantes de acordo com essa visão em que o profissional irá adentrar esse espaço. Uma vez que, lá no nosso primeiro módulo, estivemos falando que um dos primeiros contatos, a primeira forma de se estar utilizando a instrumentalidade do profissional assistente social na educação é, de fato, conhecer a realidade da instituição, fazer esse mapeamento institucional, de fato, estando ali presente na ativa, dentro daquele espaço, conhecendo a realidade. Uma vez que, conhecendo essa realidade,
pode-se trabalhar aí essas especificidades, particularizando os instrumentais relacionados à instrumentalidade do profissional assistente social. 4. Participação ativa no conselho de classe, como articulação diante as demandas para trabalhar as estratégias de intervenção junto às equipes. Essa participação se faz se tornar muito relevante para esse trabalho interdisciplinar, uma vez que sabemos das limitações, sabemos das barreiras, sabemos principalmente do receio no acolhimento também dessas duas categorias nesse espaço. Mas cabe aí ao trabalho desse profissional articular, traçar ideias, traçar estratégias, né? E dentro dessa participação ativa nos conselhos de classe, óbvio, mesmo tendo ou não uma participação ativa, de voz ativa, porque isso também tem que ser muito pautado, esses profissionais que estão chegando nesse espaço devem, e quase que é obrigatório, chegar-se com muita cautela nesse espaço, conhecer esse espaço para poder traçar todas as estratégias de intervenção e mostrar de fato a intervenção entre as duas categorias, da psicologia e do serviço social. Então essa participação ativa no conselho se faz mais para se traçar essas estratégias e ações relacionadas às articulações, que podem estar sendo debatidas, né, sendo ali analisadas, identificadas e possivelmente sanadas. Então essa participação ativa no conselho de classe também se faz relevante na intervenção do profissional assistente social. Trabalhando essa especificidade de cada público a ser atendido, uma vez que os 4 pilares de intervenção dos profissionais, tanto psicologia como serviço social na educação, irão trabalhar a família, a instituição, os educandos e a própria comunidade escolar. Traçando essas estratégias, podemos estar totalmente ligados aí a estar trabalhando nos principais fatores que estão relacionados às demandas expostas pelas expressões da questão social dentro da educação, ou seja, o vínculo familiar. É justamente trabalhar essa concepção na convivência e no fortalecimento de vínculos desses usuários para com essa família, ou seja, reestruturar esse vínculo entre família e instituição, família e escola. Ainda se precisa ter esse todo olhar também, né, de cuidado e estar se trabalhando entre esses públicos para reestruturar esse vínculo. A vulnerabilidade, né, está cada vez mais presente dentro desse público, ou seja, as famílias, né, estamos aí nos deparando com realidades cada vez mais complexas, e isso demanda também todo um trabalho de análise, né, de estar observando essas complexidades para se assim trabalhar, uma vez que o profissional assistente social não irá trabalhar sozinho, ele irá trabalhar em articulação junto às equipes. A proteção social, que também adentra aos aspectos e aos elementos que propõe aí essa intervenção profissional dentro da educação. A finalidade, né, de toda essa estruturação de intervenção, existe uma finalidade, que é justamente estar sanando aí essas demandas expostas pela questão social, viabilizando direitos, né, transformando vidas. E o processo metodológico que vem desde a construção aí do seu plano de ação ao acolhimento e ao conhecimento dessa realidade, né, mapeando toda a realidade dessa instituição. A articulação com a rede intersetorial, um dos aspectos também de extrema relevância que está ligado aí a essa instrumentalidade e a participação ativa desse profissional assistente social na educação. Como que se deve trabalhar essa articulação com a rede? Criar um vínculo com a rede. Crie um vínculo com toda a rede que está ali localizada no território. Criando o vínculo com a rede, na qual estará sendo articulado e vinculado todos os serviços a serem executados, né, a intervenção da prática, né, deve-se também trabalhar com essa rede entre ambos os dispositivos, conhecendo essa rede. Conheça a rede ao entorno desse território a qual será inserido a sua intervenção. Uma vez que tanto em trabalhar-se dentro das secretarias como na própria instituição efetiva, deve sim estar conhecendo as redes que estarão sendo articuladas para a ramificação desses serviços.
Mantenha a rede de contato, é sempre importante você criar o vínculo, você conhecer os dispositivos. E lembrando, tá? Conhecer a rede é conhecer essa política de intervenção dentro do espaço socioocupacional. Eu preciso conhecer a política de assistência, eu preciso conhecer a política de saúde, tendo conhecimento na política de educação, para se aí assim trabalhar uma articulação totalmente viável, mas aí maleável diante das articulações, tá? Manter a rede de contatos, conheça os profissionais, mantenha essa rede de contato. É bem mais viável para você, enquanto profissional, ter esse contato, criar-se o vínculo, conhecer essa rede e, lógico, manter esse contato com a rede que será articulada. Planeje toda essa articulação diante esse contato com a outra rede. Vamos trabalhar também os instrumentos indiretos do serviço social na educação, que seriam... Então, de fato, vamos partir agora para o pressuposto dos instrumentos que serão utilizados nessa intervenção, ou seja, os instrumentos diretos e os indiretos do profissional assistente social na educação. Os diretos quais seriam? O acolhimento, a observação participante, a entrevista social, a escuta qualificada efetiva, reuniões, palestras, atividades, rodas de conversa, que adentra aí a aptidão da articulação. A visita domiciliar ou institucional para profissionais que estão adentrando as secretarias de educação está sendo realizada, ou então a visita institucional, para que aí sim, dentro desse espaço, articulando, cronometrando aí todas as suas atividades a serem ativadas, né, e intervidas, vocês podem estar articulando aí as visitas domiciliares também. E a busca ativa, que é um dos instrumentos relativos à atribuição do profissional assistente social. Sobre os instrumentos indiretos, quais seriam eles? E qual é aí a atribuição dessa intervenção? O diário de campo, a ata de registro, esse documento tão específico do profissional assistente social ainda é muito opcional também. Há profissional que não adere, prefere ter toda uma estrutura aí mais informatizada, em seu aparelho aí mais conectado com a internet. Porém, né, o instrumento do diário de campo ele é muito pessoal, ele é um documento que traz aí toda uma segurança, né, diante das informações que ali podem estar sendo descrevidas, né, com mais propriedade. O plano de ação profissional, né, esse plano de ação ele vem com essa perspectiva de te direcionar, te dar todo ali um planejamento mais estratégico para você trabalhar, né, ampliando aí essas possibilidades. O projeto de intervenção é uma grande ferramenta do profissional assistente social, que vem com a parte de apresentação, a própria introdução, o objetivo geral, os objetivos específicos, a metodologia, a justificativa e, lógico, as ações que serão ali efetivadas e executadas. Registro de visita técnica, ou seja, existem várias nomenclaturas que o profissional pode estar utilizando na realização da construção desses documentos. A própria anamnese social, que vem contendo aí com várias informações necessárias e relevantes para se dar continuidade na construção de ambos os outros documentos. Formulário de atendimento ou acolhimento. Vai muito aí da caracterização que o profissional vai estar utilizando na sua rotina, no seu cotidiano profissional, a nomenclatura desses instrumentos indiretos. O relatório social, tá, que trata muito aí enfaticamente os relatos, né, diante das observações realizadas, tanto com a visita como com a entrevista. O parecer social, que vem todo um olhar e análise técnica do profissional diante da intervenção na realização desse documento. E os encaminhamentos, que são todo aí um instrumento que vai vincular essa articulação junto às redes. Para que está sendo aí utilizado esse encaminhamento? Quem solicitou esse documento a ser aí realizado essa intervenção? Lembrando, tá, que todo o módulo que foi aqui discutido estará sendo disponibilizado o slide da aula em si, estará sendo disponibilizado também modelos e estruturas na construção de documentos técnicos e traçando aqui estratégias para você estar construindo o seu próprio trabalho, aí, a sua própria intervenção com o seu processo de trabalho diante dos instrumentos diretos e os indiretos do serviço social na educação.
Estará sendo disponibilizado também a estrutura de projetos de intervenção. Você não sabe por onde começar, não sabe como colocar aí essa prática, a utilização da prática desse instrumento também será disponibilizado. Esse foi o nosso segundo módulo de Serviço Social da Educação, enfatizando aqui a instrumentalidade, ou seja, a efetivação da prática desse profissional dentro do espaço educacional. Aguardo vocês no terceiro módulo.